o Plano B de hoje está muito, muito, muito especial. Como vocês sabem, o Plano B é para falar sobre histórias de superação, histórias de vida, vitórias, tentativas, conquistas. E hoje o meu convidado é uma pessoa realmente para lá de especial. Ele é dono de uma voz incrível, é cantor, compositor. Ele lota todas as casas por onde ele passa, isso daí não precisa nem falar, né? Ele já cantou com muita gente famosa, já compôs com muita gente famosa e hoje ele tá aqui comigo. Ele é dono de um tesouro musical muito, muito, muito grande e muito rico. Eu estou falando do Cláudio Zoli. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, já. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigado, é um prazer muito grande te receber. Imagina, o prazer é todo meu. No teu último show que eu fui lá no Tom Brasil, gente, a casa estava lotada e o povo estava delirando. Entrava e cantava e o povo cantava junto e batia palma e tirava foto. Eu fiz uns filminhos e ao longo da entrevista eu vou mostrar algumas coisinhas do seu trabalho. Realmente, aquele show foi muito especial. Da Nova, junto com o Tony Tornado, Simoninha, Sandra de Sá. Nossa, foi sensacional aquele show. Foi muito especial mesmo, foi muito rico. A energia estava muito boa. Tava. E estava lotado, né, gente? Tava lotado e todo mundo participando. Porque é um nicho de mercado, um nicho musical que eu acho que ainda tem muito peso, apesar de todas essas nuances que têm aparecido hoje em dia, né? É verdade. Tem um pessoal muito tradicional que curte e que respeita, apesar de gostar de outros tipos de música. Vamos conversar então. Como o Cláudio é dono de uma carreira de sucesso, o que eu quero saber dele? Como ele conquistou isso ao longo do tempo? Porque para você conquistar o sucesso, você tem que ter lutado muito. E se você lutou, você venceu para chegar até lá e para chegar até aqui, certo? É verdade. Onde você nasceu? Eu nasci em São Gonçalo, né? É um município lá de Niterói, Rio de Janeiro. E lá eu pratiquei muito esporte dos 11 aos 17 anos e frequentava lá o Tamoio Futebol Clube, os clubes. E lá eu fiz amizade, fiz o esporte e tal. Mas com 16 anos minha mãe me deu um violão de presente e eu não sabia dar uma nota musical ainda, não sabia tocar nada. E ela me deu o violão e eu tentei entrar para uma aula de violão, uma aula de música e tal, fui aprendendo devagar. Mas nesse bairro onde eu nasci, que é conhecido como Pita, lá em São Gonçalo, eu conheci um guitarrista chamado Paulinho Roquete, que já era um músico profissional e na época do baile o cara tirava 40, 60 músicas de ouvido para tocar no baile, que antes tinha muito mais música ao vivo do que hoje. A gente tem a música eletrônica, a gente tem um DJ, a gente tem, né? E naquela época a música ao vivo era muito forte, né? E inclusive eu passei a gostar muito da música por causa que lá onde o clube onde eu frequentava tinham vários bailes. E todo final de semana eu estava acompanhando um grupo diferente. Hoje o Roupa Nova era o The Funks, Folhas, esses eram vários grupos, Lafayette, e aquilo me chamava muita atenção. Mas ali eu tinha por volta de 13, 14 anos. E quando eu tinha 17 anos eu conheci o Paulinho Roquete, que era um músico que era meu vizinho, e eu passei a frequentar a casa dele, ele era guitarrista. Nessa época eu estava começando a tocar violão. Foi a partir dali realmente que eu comecei a me interessar pela música. A primeira vez que eu vi uma guitarra na mão dele, falei, nossa, que instrumento é esse que você tem que enfiar o cabo, aquele instrumento, o som sai lá na caixa de som, eu não sabia o que era aquilo. Que bacana. Mas a sua mãe, ela te deu o violão porque ela queria te induzir a algum instrumento musical, ela queria te colocar ali, ou porque ela gostava? Então, eu acho que minha mãe tinha uma vontade assim, de aprender música, ela tinha alguma ligação com música. Que ela transferiu para você, que transferiu para mim, exatamente. Agora, o curioso é que eu não conheço ninguém na minha família que é músico. Era isso que eu ia te perguntar. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, meu irmão é professor de educação física. Olha, nada a ver. E na sua família não tem nada. Então sua mãe, de repente, pelo desejo dela, transferiu isso para você e você absorveu. Exatamente. Que bacana. Qual que era teu sonho de criança? Assim? O que você imaginava ser quando crescer? Não músico, pelo jeito, né? O que você tinha em mente? Então, talvez ser atleta mesmo, né? Porque eu tinha aquela coisa da natação, que eu nadei durante muitos anos. E talvez eu teria embarcado para esse lado da educação física com meu irmão. Porque já era uma referência. Eu tenho alguns sobrinhos que também embarcaram nessa carreira de atleta e de professor de educação física. Quando a gente é criança, a gente tem vontade de ser várias coisas. Eu tinha vontade de ser piloto de avião.
Os meninos têm vontade de ser pilotos de avião e as meninas aeromoça. Exatamente. Meio que pra isso é o sonho de voar. Pra algum lugar a gente quer ir. Eu cheguei a estudar um pouco de arquitetura, de desenho naval na época. Minha mãe me preocupava em me levar para um outro lado, mas a música chegou muito cedo na minha vida. Com 16 anos eu conheci o Cassiano, compositor de Coleção, Alu e Eu, grande sucesso até hoje na rádio. E com 16 anos a música entrou na minha vida e eu não consegui ver mais nada, só a música. Só através do violão que você ganhou da tua mãe, aí você começou a fazer aulas, depois você conheceu uma pessoa que tocou guitarra e aí depois continuou? Continuei, passei a frequentar os ensaios do Tim Maia, conheci o outro Paulinho. Teve alguns Paulinhos nessa minha vida, foi o Paulo Roquete, o Paulinho Guitarra, que tocou durante muitos anos em todas as fases do Tim Maia. É um grande guitarrista no qual eu aprendi muito com ele. E passei a frequentar os ensaios do Tim Maia. Com 17 anos, o Cassiano me chamou para tocar com ele. Foi aí que... Nossa, já estava tão fera assim que você já foi convidado? Na verdade, eu não estava tão fera, mas eu acho que o Cassiano, ele enxergou um dom em você. Um dom, entendeu? Uma possibilidade, uma musicalidade. Esse cara tem talento, esse moleque. Eu acho que... Aí ele me chamou para cantar, foi a partir daí que eu realmente tive contato com a música profissional. Ele acreditou em você e você acreditou em você também. Porque você não tinha o tino para a coisa, você adquiriu. Por quê? Porque alguém confiou em você e falou assim, não, eu vou ter que vencer os meus obstáculos e é isso que eu gosto. E eu não vou me deixar, né, vencer nem pela insegurança de não ter o dom da música, né, mas você adquiriu isso daí em função de você confiar em você e superar os próprios obstáculos. Exatamente, porque... minha mãe era doméstica, meu pai era um proletário que trabalhava para uma empresa de elevadores. Eu lembro que eu via muito pouco com meu pai. Meu pai saía às 6 horas da manhã. Praticamente eu fui criado pela minha mãe. Meu pai, a gente acordava às 6 horas da manhã, chegava em casa, jantava, dormia, acordava. Minha mãe, praticamente criado pela minha mãe. E eu lembro que, até hoje, eu acho que assim, você fala, você enfrentou dificuldades para chegar onde você chegou, é claro que sim, todo mundo, a vida não é fácil para ninguém, principalmente trabalhando com arte. Eu acho que até hoje, quem se propõe a trabalhar com arte, até no meio musical a gente fala assim, né, a gente trabalha por amor à arte, mas ninguém vive só de arte, você ainda tem que pagar as contas, né? Tem que existir um plano B na vida. Exatamente. Então, assim, eu realmente, foi aquele sonho, aquela coisa de correr atrás do meu sonho de ser músico, o quanto que a música me chamou a atenção. E a partir daí eu lembro que o Cassiano estava morando no subúrbio do Rio de Janeiro. A gente pegava 2, 3 ônibus com a guitarra para chegar lá onde ele estava. Então, assim, naquela época não existia obstáculo na nossa cabeça para a gente chegar onde a gente queria chegar. Eu tenho uma história engraçada que quando eu frequentava o estado de Tim Maia, alguns músicos que moravam no meu bairro, que já eram mais velhos do que eu, o Paulinho Guitarra levou esses músicos para tocar com o Tim Maia. E eu fui lá, eu ia nos ensaios, porque eu era muito moleque, eles já tinham 25, 26 anos, eu tinha 17 anos de idade. E eu lembro que a gente carregou uma bateria enrolada num cobertor no ônibus, pegamos 3 ônibus, uma lancha, e subi uma ladeira de Sacopã, que o Aceroma, que é o Sebastião Rodrigues Maia, que o Tim Maia já tinha aquela visão dele fantástica. Ele já tinha editora dele, já tinha gravadora dele, a gente subiu aquela ladeira de Sacopã carregando uma bateria. Então tem muita história para contar, né? Muita história... É tudo para vencer, tudo atrás dos sonhos, tudo correndo atrás. Alguma vez você pensou, você encontrou tanta dificuldade que você pensou em desistir? Eu acho que tem esse momento, às vezes, assim, que a gente fica um pouco desestimulado, assim, em relação a muitas coisas que a gente vê ao nosso redor, que às vezes não... pela inversão de valores musicais, assim, que a gente vê, nossa, mas como é que tanta coisa pode fazer sucesso, mas eu não vejo conteúdo musical nisso, e fulano fez sucesso, fulano estourou, e às vezes a gente fica um pouco assim meio desestimulado, né? Até em questão mesmo, por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho o privilégio de ser cantor, compositor e músico. Então, eu, por exemplo, como compositor, eu tenho direito autoral, então eu recebo como se fosse um salário por mês, uma coisa que me segura. Agora eu fico imaginando na questão do músico, por exemplo, que o cara só toca e depende de acompanhar um artista para poder ganhar um cachê. É muito difícil. Eu tenho vários músicos que passaram por grandes dificuldades no trabalho como músico, que talvez não tivesse o plano B. Eu não tive tempo mesmo de ter o plano B. Eu vou dizer, eu trabalhei no escritório,
Minha mãe me deu violão, mas no início ela não acreditava muito que o negócio poderia dar certo. Entendeu? Porque ela via assim, não, tinha aquela história de criança, não, o músico morre de fome. Aí é que tá essa pergunta que eu ia te fazer. Sim. Como é que a família interpreta exatamente essa escolha? Porque é uma escolha que de fato é muito insegura, certo? Então, ela te estimulou, ela te deu o violão. Gente, daqui a pouco ele vai dar uma palhinha aqui pra gente. Te deu o violão, ela queria de fato que você tocasse, mas ela te via de repente usando o violão como um lazer, isso, não como exatamente, uma profissão. E aí entra aquele impasse. Não, meu filho, mas isso não vai te dar dinheiro, não. Mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que estudar. Mas e aí? Como é que interrompe o sonho de uma pessoa? Porque às vezes esse sonho é o sucesso dela, né? Que é o seu caso. Eu acho que aí você tem que correr na frente e provar o contrário para as pessoas. Exato. Porque aí realmente quando um negócio acontece, tudo muda. Foi o que aconteceu. Eu lembro que na época da banda Brilho, eu como optei só pela música e de só entrar na música, e eu não tinha uma outra profissão com 16, 17 anos, eu lembro que eu ia com o dinheiro da passagem certinho pro ensaio, voltava e levava um lanche e tal, e eu lembro que minha família falava, não, mas você tem certeza que você quer isso, que isso não vai te dar futuro? Foi aí que com 17 anos, 18 anos eu fui trabalhar com o Cassiano, e eu conheci o Paulo Sdan, que é o parceiro do Cassiano, e a gente montou uma banda paralela ao trabalho do Cassiano, junto com o Arnaldo Brandão, que tocava com Caetano Veloso. Sim. E nessa época eu morava em Niterói, eu tinha que pegar 2 ônibus e uma barca para chegar lá, no Rio. O Rio era uma coisa imensa para mim, eu imaginava assim, nossa, eu vou para o Rio, e eu morando ali mesmo, achava que com 17 anos, achava, pô, vou para a cidade grande. E lá, quando eu conheci o Paulinho, a gente montou essa banda paralela ao trabalho do Cassiano, que foi a banda Brilho, que começou com o Brilho da Cidade, com 17 anos. Com 23 anos de idade, foi aí que a gente participou de um festival de bandas na Lagoa, na década de 80, onde estava Kid Abelha, o Lobão, a banda do Cazuza, do Frejá, a banda do Cazuza, e ali todo mundo estourou e a gente estava naquele pacote ali. Na verdade, tudo aconteceu porque existiam aqueles contatos do Arnaldo Brandão, que tocava com o Caetano, e ele que levou a gente para aquela coisa ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, para aquela efervescência que estava acontecendo naquele momento ali na década de 80. Aí já fomos contratados em 83 pela Warner Gravadora, e foi aí que tudo começou, estourou A Noite do Prazer, que é a música que me acompanha até hoje na minha carreira, que não sai do meu repertório, e foi a primeira música que estourou na rádio, Banda Brilho. A partir dali minha vida mudou e a partir dali você passou a ser respeitado em casa como profissional de fato. Exatamente. Aí eu voltei para casa de novo, todo mundo me vendo com outros olhos, né? A gente não saía do Chacrinha, fizemos todos os programas de televisão no Brasil inteiro. Mas isso é uma realidade, né? Você continuou estudando ou depois você acabou se afinando com o instrumento, com os instrumentos ou com a música sozinho? Porque se a música não fazia parte, não era intuitivo, não era nato, você acabou aprendendo isso daí, depois você estudou música, continuei estudando música. Porque você canta muito, como é que você teve uma fase da minha vida que eu tive aula de canto, alguns toques para mim que foram fundamentais até hoje na minha carreira. É super importante para todo mundo que quer cantar, que quer ser cantor, é importante você realmente ter uma aula e você ter uma noção um pouco maior do que é cantar, para você impostar sua voz e levar sua voz como uma coisa que vale ouro para mim, né? Eu vou te contar um segredo não, que todo mundo sabe. Eu cantava também, tocava guitarra, né? Eu fazia parte de uma banda chamada Grafite. Eu não sei se você já ouviu falar, Paulinho Donga também, Chico, que cantava Mamma Maria. Você lembra disso? Eu lembro disso. Lembro. Então, eu cantava. E eu fiz aula de canto com a Nancy Miranda. E fiz aula de guitarra também. Sim. Então, gente, mas eu cantava muito, fazia muitos shows, fazia no Rio, fazia em Niterói, porque eles são cariocas, né? Acho que inclusive eles são de Niterói. E a gente passou assim uma bela de uma temporada cantando, mas aí depois veio o Plano Collor, confiscou o dinheiro de todo mundo, gravei um disco junto com eles. E eu amava, né? Sim. Aí eu vou te perguntar uma coisa, você acha que quem canta seus males espanta? Ah, com certeza. É uma terapia, não é? É uma terapia, eu acho que não dá pra... Eu não consigo, eu além de trabalhar com música, eu ouço música 24 horas. Às vezes estou em casa fazendo alguma coisa, lavando uma loucinha, tem uma musiquinha lá tocando. A música ela alegra a nossa vida, ela leva a gente, reporta a gente para outros tempos, outros lugares, faz com que a gente
sinta alegria na nossa vida. A gente viaja, né? Na verdade, com a música a gente viaja. Exatamente. A música, ao mesmo tempo que eu gosto de silêncio, eu gosto da música. Eu tenho aqueles meus momentos de silêncio, que para mim é muito importante, por isso que essa música veio a calhar na madrugada, a vitrola rolando blues, que realmente eu sou da madrugada. Quando chega a noite, de madrugada, a noite que vem o silêncio, é que eu consigo pensar, consigo despertar. Vem as intuições. Eu sou notívago, não tem jeito. Mas eu acho que é da própria profissão mesmo, você acaba adquirindo esse hábito, né? Deixa eu te perguntar, fora o investimento do violão, a sua família fez mais algum investimento? Ou você precisou fazer mais algum investimento, fora ter aquela grana para poder pagar o ônibus, para se transportar e tal? Vocês precisaram fazer algum investimento para dar ritmo na carreira? O investimento na carreira é fundamental. Isso hoje, nos tempos modernos hoje, eu acho que nada sem investimento a coisa não acontece, não tem jeito. E hoje, mais do que nunca, ou você tem uma gravadora que faça por você, ou se você é independente, você tem que ter um investimento para você conseguir, né, fazer com que o seu trabalho esteja acontecendo o tempo inteiro, você esteja na mídia, esteja na imprensa. Então eu, como tive a sorte de trabalhar, passei por várias gravadoras, todas as gravadoras. Nem todas as gravadoras eu fiz tanto sucesso quanto eu fiz quando eu gravei na Warner. Eu passei pela Polygram, na época da Polygram, que hoje é Universal, eu gravei um disco que chama-se Fetiche. Nessa época, nesse disco Fetiche, que é um disco muito bacana, muito legal, produzido pelo Fábio Fonseca, eu regravei algumas músicas minhas que foram gravadas por alguns artistas na década de 80, como a Marina, né, gravou a Francesa, que é a minha no Tony Cícero. Eu regravei Felicidade Urgente também. Por coincidência, eu gravei até com o Bico Baroni, do Paralelo de Sucesso, que era um reggae, né, que eu fiz para Elba, e eu tive a participação do Bi e do Baroni. Nesse disco eu reuni Felicidade Urgente, a Francesa, e as outras músicas foram inéditas. Então praticamente eu passei por todas as gravadoras. Então eu digo que hoje, por exemplo, o artista que vai começar uma carreira, um trabalho, ele tem que se estruturar de uma forma que realmente haja um investimento muito grande. Porque, como diz a minha mãe, fala, meu filho, como é que está a carreira? Eu falei, estamos aí trabalhando, continuando fazendo show, na luta. Porque, meu filho, hoje é tanto artista, né? Hoje as opções são tantas, hoje, em termos de tecnologia e música. Por exemplo, hoje você tem um pendrive com, sei lá, 1000 músicas. Então, hoje o artista grava um CD com 10 músicas, até o CD que está se tornando já uma coisa obsoleta, e a gente está voltando para o vinil de novo, que está tão valorizando mais o vinil, e o CD está se tornando praticamente um cartão de visita. A gente sabe que não está vendendo mais. Né? Verdade. Então, é necessário haver investimento. Então, hoje, você tem milhões de opções. É como se tivesse uma TV a cabo com 250 canais, se você tivesse ficar zapeando, não gostei disso, não gostei disso. E a mesma coisa acontece com a música hoje. Então, ao mesmo tempo que a internet se tornou um veículo de comunicação que para quem está começando é muito bom divulgar o seu trabalho ali sem depender de gravadora, e ao mesmo tempo você tem milhões de opções de artistas novos. Então, não é fácil você tentar se manter no topo ali o tempo inteiro, né? Mas eu tive o privilégio de começar numa década que eu tive vários sucessos, que isso hoje consegue me manter como artista num patamar muito positivo na minha carreira. Como é que você escolheu o seu estilo musical? Foi alguma influência ou... As minhas influências acabaram sendo diretamente a black music por causa do Tim Maia. Tudo que o Tim Maia ouvia, a gente ouvia também. O Tim tá ouvindo o quê? Então, e o Paulinho Guitarra, que foi para mim uma enciclopédia na música, porque quando eu conheci ele e passei a frequentar a casa dele, ele já era um cara um pouco com mais idade do que eu, com um conhecimento de música amplo, muito eclético. Então ele ouvia todos os grandes guitarristas, e desde o jazz ao blues, a black music, ao rock and roll, não só black music, a gente ouvia de tudo. Então eu fui um cara que aprendi música ouvindo de tudo. Então eu gosto muito de jazz, assim, eu adoro ouvir Chet Baker, Miles Davis, desde Hermeto Pascoal e Gilberto Gismonti. Eu gosto do blues, eu gosto um pouquinho mais do rock por causa da guitarra, que me chama a atenção. Às vezes um guitarrista que não é muito na minha praia de black music, mas toca muito e me chama a atenção. Então eu peguei um pouco daquela fase também do rock and roll, do Led Zeppelin e tal. Então meu gosto de música é muito eclético, apesar de
de ter na tônica da minha música a questão do balanço da black music por causa do Tim Maia e do Cassiano. No entanto, que quando o Noite do Prazer estourou no Brasil inteiro, foi a primeira vez que eu impostei a minha voz para cantar, né? E eu ouvia a minha própria voz e a minha música tocando na rádio em todo o Brasil. E aí, como ali com 23 anos, eu tava 23 anos de idade. Nossa, muito novo para estourar um sucesso, né? Que maravilha. Porque eu comecei com 17 anos, né? Correndo atrás de música. E ali eu estava a primeira vez impostando a minha voz no estúdio e cantando. E hoje talvez a minha voz seja um pouco diferente, até você pega aquele disco lá, claro, aquela voz de garoto para a minha voz que eu tenho hoje. Né? E todo mundo, quando estourou a música Noite do Prazer, como não sabia que era o Cláudio Zoli nem Banda Brilho, todo mundo achava que era o Tim Maia que cantava essa música. Até hoje, enquanto eu falei, foi o Tim Maia que gravou essa música? Não, não fui eu mesmo, até hoje assim. Por sinal, tinha uma semelhança com a voz aí, que pra mim seria um elogio, porque a maior voz do Brasil foi o Tim Maia. Não, mas existe uma semelhança. Em alguns tons a gente escuta, tem sempre uma lembrança. Exatamente, eu canto as músicas do Tim Maia, E fica muito parecido. Já regravei. Porque era, sabe, você tinha ele como referência, exato, então exatamente. Eu gravei, Gostava Tanto de Você, gravei Azul da Cor do Mar, gravei várias músicas do Tim. Com todas essas influências, essas interferências musicais que a gente tem, né? Tem aquele pessoal que está na internet, que faz aquele sucesso em 5 minutos, coloca uma música ou coloca uma dança, dá 1 milhão de views, 2 milhões de views. O que você acha a respeito disso? Você que é tão criterioso com o teu trabalho, é tão refinado com o teu trabalho e lutou tanto para chegar até aqui, às vezes não atinge 2 milhões de views como uma pessoa que coloca um vídeo um dia na internet. Como a gente estava falando agora, né? Essa questão em relação à internet, porque são tantas as opções hoje, eu acho que no Brasil faltou uma questão cultural da nossa música para os jovens entenderem mais como foi toda a nossa evolução musical. Porque a gente parte por uma coisa muito imediatista agora, né? A questão do funk, ou do pagode, não sei o quê, eu não tenho nada contra nenhum estilo de música. Eu acho que se o cara faz sucesso é porque alguma coisa tem, né? Nem sempre tem público para isso, tem público, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, às vezes por uma questão de sorte, ou às vezes por uma questão que a gente está vivendo agora, nesse momento, toda essa questão da internet. Então, os jovens estão muito mais hoje, tudo vai pela internet. Eu até falei para minha esposa, Carol, eu falei, Carol, vamos fazer um blog aí, a gente almoçando, jantando, para ver se a gente consegue chegar. Vou inventar alguma coisa aí para ver se... Porque o pessoal pede isso, mas a questão, uma questão que eu acho que é muito bacana para você, é o teu amadurecimento musical, como de outros músicos e outros cantores, outros intérpretes que também são dessa mesma linhagem. Porque o pessoal que às vezes faz esse sucesso na internet é relâmpago, daqui a pouco ninguém lembra. Tem muita música, muito funk, muito hip hop, nada contra, gente, eu respeito todas os estilos musicais, eu acho que todos são muito válidos, porque existem públicos, né? Mas essas músicas realmente, de fato, que fazem história, Noite do Prazer, você acabou de falar, você estourou ela com 22, 23 anos, sei lá, e tá aí até hoje, é uma música que todo mundo canta. Canta um pedacinho pra mim? Sim, com certeza. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. Há de certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando um B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo o prazer de estar com a Jaque. Lindo, muito lindo, obrigada. Gente, isso é um luxo, viu? Bom, continuando. Você tem filhos, todo mundo sabe que você tem filhos, uma esposa linda, que é a Carol, tá aqui olhando a gente, acompanhando essa entrevista. E
Você tem filhos e algum deles acompanha a sua carreira, seguiu os seus passos? Como é que é? Infelizmente que... Tá vendo que você tá fazendo que nem a sua mãe? Tô fazendo que nem a minha mãe. Não, é porque eu vejo que não é fácil você viver de arte, não é, seja em qualquer lugar. Eu acho que quando você acredita no seu sonho, você corre atrás e de repente você não acha que você abre portas para ele? Não, sim, mas hoje em dia é aquilo que a gente está falando, as opções são tantas em relação aos artistas. E no Brasil tem essa coisa de às vezes a mídia escolher um determinado segmento e a gente só vê aquilo, não tem muita opção para outros determinados estilos de música. Por exemplo, agora eu acho que essa questão da soul music está voltando muito, porque praticamente nós músicos que gostamos desse tipo de música ficamos um pouco órfãos por causa do Tim Maia e do Cassiano, que eram aqueles caras que levantavam a bandeira e levavam a gente para frente. Sim. Então, assim, meus filhos, naturalmente, eles encontraram a questão da música. Eu nunca incentivei nenhum deles. O meu filho mais velho faz rap, e eu falo assim, independente de qualquer coisa, o rumo que você tomar na sua vida, se você estiver feliz em relação a isso, tudo certo. Porque hoje em dia, a gente também não pode, assim, vou criticar fulano, porque fulano é assim, fulano é assado, mas a gente não sabe o que o cara passou na vida dele para chegar lá. Ou a pessoa é assim, tem algum problema na vida pessoal, na vida dele. Fulano é gordo, fulano é magro. A gente não sabe se o cara tem um distúrbio hormonal ou se tem uma depressão para chegar naquilo. Então, é muito difícil a gente criticar alguém, né? Quem somos nós, né, para julgar alguma coisa? Então, eu nunca incentivei ninguém, mas então eles descobriram a música sozinhos. O meu filho mais velho faz o rap dele lá, tá correndo atrás do rap dele. O Pedro, ele, para mim, ele é o mais músico da família, que é o cara que compõe, canta suas músicas, não tem a mesma potência de voz que eu tenho, já falei para ele, porque às vezes nem filho de peixe é. A verdade é essa, né? Às vezes cria-se uma expectativa muito grande, o filho dos olhos vai vir aí e tal, e ele não tem, agora ele tem um jeito dele cantar, inclusive ele é mais para coisa do pop music, pop rock, não é nem tanto o meu estilo de música, ele escolheu um outro estilo de música, uma forma de compor dele, que é mais nessa praia do Nat Roots, dessa galera do Rapa, que é a onda dele. Inclusive não é muito a minha onda de black music. Ele canta minhas músicas também. E o mais novo, o João, tá fazendo o Acal agora, tá fazendo, já começou a fazer umas peças teatrais e tal. Ai, que bacana. Mas todo mundo no meio artístico. No meio artístico. Eu não sei, porque tem essa coisa assim dos filhos em relação aos pais, assim, eu tenho que seguir a mesma carreira do meu pai porque é médico, porque não sei o quê. Às vezes, há uma positividade em relação a isso. Mas às vezes nem sempre se dá bem na carreira do pai ou da mãe, né? Então, eu aconselho muito eles, eu falo, é assim, assado, não é fácil você conseguir seu espaço, conseguir valorizar a carreira como músico e como artista, porque aquele negócio, eu até aconselhei nessa questão do plano B para eles, porque para mim eu não tive tempo do plano B, porque eu comecei com 17 anos, eu estava nos ensaios, com 23 anos eu estava em todos os programas do Brasil inteiro, tocando em todas as rádios. Eu não tive tempo do plano B para mim. O plano B foi depois que eu fui ganhando meus cachês, meu dinheiro investindo ali, investe aqui, investe ali, para depois você... Porque a vida é isso, a gente vai ficando com mais idade, eu estou com 55 anos de idade hoje, e vem chegando os novos artistas e os passos vão chegando para os novos artistas, né? A verdade é essa. Eu acho assim, que no Brasil, musicalmente o Brasil hoje, o que eu estou vendo hoje não me agrada muito musicalmente. Porque eu, como fui criado realmente ouvindo de jazz a blues, Tim Maia, Cassiano, eu tenho um ouvido muito apurado para ouvir determinadas letras e determinadas músicas que fazem sucesso. Então falta assim, a música tem que ser ensinada nas escolas, os nossos grandes autores, quem fez realmente a história da nossa música. Né? Que de repente você perguntar para o jovem hoje quem é a Adoniran Barbosa, ou um Cartola, ninguém vai saber quem era. Ou até o Cláudio Zoli mesmo, quem é o Cláudio Zoli? Não sei. É o que pode acontecer, vai escutar sua música, vai saber que conhece, mas não vai saber quem é que canta ou quem... Mas isso é verdade mesmo, isso acontece muito. O que você pensa para o teu futuro? Você pensou em algum plano B para você lá na frente? Então, eu penso muito assim, hoje, como eu tenho essa empresa Zoli Produções com a minha esposa, que é uma empresa, a minha empresa e dela, que é de venda de shows e tal, provavelmente investir em outros artistas, em outros talentos. Seus filhos estão inclusos aí? Estão inclusos aí. E ficar por trás dos bastidores, né, produzindo, no estúdio produzindo,
E dentro da medida do possível, tá fazendo alguns shows, escolhendo alguns locais, algumas coisas para fazer, porque a coisa da música do artista tá na minha alma, então eu não tenho como fugir disso, tá longe do palco, eu sinto falta. É lógico, eu ia te perguntar se teu violão é teu melhor amigo. Então eu sinto muito, com certeza eu não vou conseguir ficar longe dos palcos, né? Eu vou estar aí nos palcos até a idade que eu estiver aguentando tocar no palco e estiver fazendo meus shows, eu vou estar aí. Mas a minha ideia é produzir outros artistas, colocar outros artistas na minha empresa, vender outros artistas, produzir, ficar no estúdio produzindo outros artistas, e ficar um pouco menos longe do palco, mas não totalmente longe do palco, porque chega uma hora que cansa essa vida de aeroporto, hotel, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, cansa um pouquinho, e a idade também, fisicamente, a gente não tem mais a mesma resistência para conseguir encarar essa vida aí. Por isso que eu te perguntei, porque na vida da gente, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que sempre pensar numa outra possibilidade. Você encontra uma dificuldade, você tem que ter sempre uma saída pela tangente, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, não importa como, para não ficar parado com o problema na mão. Muitas pessoas que eu já entrevistei não pensam num plano B no futuro, não olham o futuro com uma outra visão. Porque é uma coisa complicada, né? Porque a vida da gente passa, a gente cansa, a gente desgasta. E realmente você precisa pensar em uma outra oportunidade para você conquistar um outro espaço lá na frente. E isso realmente é um plano B que tem que ser estudado, tem que ser muito bem trabalhado. A vida do artista em geral tem aquele gráfico de altos e baixos. São poucos os artistas que conseguem manter sua carreira no topo a vida inteira. São muito poucos artistas, né? Mas, Cláudio, ninguém pensa, enquanto está fazendo sucesso, no que vai fazer se não fizer sucesso. É verdade. Todo mundo deposita os ovos dentro de uma mesma cesta. Não pensa em dividir em duas cestas, entendeu? E isso é um risco muito grande na vida das pessoas. Por isso que muita gente frustra, muita gente cai em doenças emocionais. Por quê? Porque se cair no ostracismo, ela se perde. Porque não tem em algo mais para se agarrar. Principalmente o cara que é só músico, né? O cara tem que pensar assim, numa coisa muito o que eu posso fazer além disso? Porque eu digo, a música hoje, na minha época, a gente tinha a música ao vivo em primeiro lugar em qualquer coisa, a música ao vivo. Depois veio as equipes de som, veio o DJ. Então, hoje em dia, assim, a concorrência é muito grande. Hoje a sua concorrência é com o DJ, é com o padre que canta, é com não sei quem, é com gospel, eu não tenho nada contra, mas a concorrência hoje é muito maior para você conseguir seu espaço ali. Então o que acontece? O plano B é o seguinte, eu gosto de cantar, então eu vou tocar no barzinho para ganhar um cachezinho pequenininho, mas é isso que eu gosto de fazer. Ou eu vou valorizar minha carreira como artista e pensar numa coisa muito maior. Além disso, além de você concorrer com todos esses estilos aí e esses fatores, ainda tem a questão da música internacional também, que entrou no nosso país há muito tempo. Antes de eu nascer, já existia as multinacionais aqui. Então você tem uma concorrência também, às vezes tem um artista lá fora, que o cara não está dando bola, não vem pro Brasil, o cara bota o tapete vermelho para eles, entendeu? Então a concorrência hoje é muito grande, entendeu? Hoje, para um artista começar a carreira dele, eu já vi produtores artistas que falam assim, quantos anos você tem? 26 anos. Ih, já tá velho. Você entendeu? Como é que com 26 anos você já tá velho? Porque eu acho que não tem idade para você começar. Eu acho que isso não tem idade para você começar. Você pode estourar com 50, com 60, quando você acredita que o negócio pode acontecer. Né? Como a gente já vê até alguns atores aí, por exemplo, que o cara fez teatro a vida inteira e estourou com 50 anos na televisão. Então não tem ideia, só que a concorrência é muito grande. Então tem que existir uma força de vontade muito grande. Eu acho a questão da espiritualidade também, se apegar a alguma coisa para que isso dê força para você, para que você continue a sua luta, porque esses momentos de instabilidade existiu na minha vida também. Até mesmo na hora de compor, falando, e agora que eu já fiz Noite do Prazer, a Francesa, Felicidade Urgente, será que eu tenho... os caras perguntam assim para mim, será que você vai fazer a Noite do Prazer 2? Eu falei, eu não sei, talvez com o meu talento eu consiga fazer. Mas hoje você grava um disco com 10 músicas, você conseguir estourar uma música, fazer sucesso de novo, não é nada fácil. Você tem que ter um investimento, como você estava falando por trás, para você entrar nas rádios, para você estourar uma música, existe um investimento muito grande. Porque senão é igual você pintar um quadro e ninguém saber. Nenhum artista quer pintar um quadro e você deixar o quadro e falar, olha que lindo, só para você. Você quer que a sua arte seja... Né? O que te inspira a compor? Olha, esse último disco que eu gravei, que está aqui no Eu sei que foi sua linda esposa que te inspirou. Exatamente, esse aqui, ó. Carol. Tá aqui, ó, Amar Amanhecer aqui.
que foi um disco que realmente que eu nasci de novo. Foi o primeiro disco que eu compus todas as músicas. Tem apenas uma música aqui minha do Ronaldo Santos, que chama-se Sem Pressa, que é o meu amigo de parceiro de Felicidade Urgente. E esse disco realmente foi um encontro, né? Foi um renascer, por isso que o disco é Amar Amanhecer. É como se eu tivesse renascido de novo, porque eu com 50 anos encontro a mulher da minha vida, depois de ter passado tudo que eu passei, né? Então aqui conta essa história, esse encontro meu com Carol, toda essa inspiração que vi nesse disco. E teve outros discos meus que foram sobre histórias que não foram correspondidas também. Mas é que eu hoje, quando eu fiz, tinha um pouco daquela coisa assim da mágoa, daquele aperto no coração, mas hoje em dia essas músicas que eu fiz, que eu sofri por amor, eu canto elas de forma natural, porque essas músicas fazem parte da nossa vida também, claro, né? A melancolia faz parte da nossa vida. Do mesmo jeito que existe a ruga, existe a música que fez a história, são marcas, né? São marcas que você vai deixando. Exatamente. E a música também, aquelas músicas que contam que não fomos correspondidos no amor, ou que contam uma história mais triste da nossa vida, fazem parte também da história das pessoas. A gente não pode achar que a gente que a felicidade existe 24 horas por dia na nossa vida, não é isso. Felicidade são momentos da nossa vida que a gente tem, né? São só as suas histórias que te inspiram a compor, ou outras histórias que você escuta, alguém te conta alguma coisa e isso te dá uma insight? Também outras histórias também de vida. Eu, como trabalhei muito com meus parceiros, o Bernardo Vilhena e o Ronaldo Santos, eu trabalhei com eles um pouco diferente, porque muitas vezes eles enviavam uma letra para mim com uma poesia e eu criava, eu ainda faço isso, uma música em cima da poesia, que às vezes fala de uma coisa aleatória que não é ligada ao amor, uma outra coisa, entendeu? Então, depende muito daquele momento de inspiração e da letra que eu venho. Mas esse disco aqui é uma história de amor. Ele nasceu em quanto tempo? Olha, as músicas eu vim fazendo, vim compondo, as músicas sem letra, porque normalmente eu, no meu caso de compor, eu faço a melodia primeiro. E eu fui fazendo as músicas, fui gravando, fazendo. Quando chegou perto porque eu estava muito inseguro nesse disco em relação a fazer as letras das músicas, que eu nunca tinha feito as letras, sempre trabalhando com o Antônio Cícero. Até eu tenho duas músicas com o Nelson, tive o prazer de compor com o Nelson Mota também. E eu estava muito inseguro, então eu fui fazendo as músicas e quando fui chegando na hora de entrar no estúdio, eu falei, agora eu não vou ter como fugir, agora é a hora. Você enrolou até o último. Enrolei até o último, enrolei. Aí foi vindo as letras e a Carol também me ajudando muito também, até nas letras das músicas ela me ajudava. Ela falou assim, não, essa palavra aqui não tá legal, não tá certo, aí eu mudava. A intuição feminina você não pode negar, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, foi assim, eu realmente, eu falo pra Carol assim, falei, Carol, eu sem você não sou nada. Porque hoje ela é minha empresária, ela é minha produtora, a gente tem um escritório junto, então ela realmente ajudou, porque nós artistas não temos muito a questão da visão da carreira do artista. E do comercial. E do comercial. O artista não é comercial, não tem jeito. Você não pode negociar teu cachê, você não pode negociar nada. Você tem que ter alguma pessoa por trás de você para fazer tudo isso. Você não pode misturar as estações. Exatamente, você é artista. Exatamente. E os altos e baixos que eu tive na carreira foi exatamente que eu não tive ninguém por trás como empresário para me dizer, ó, segue esse caminho, vai por aqui ou vai por aqui. Entendeu? Talvez eu pudesse estar até num patamar melhor hoje como artista, porque eu não conduzi exatamente a minha carreira como eu gostaria que fosse para, entendeu? Estar realmente no top, assim. Mas eu acho que, de qualquer forma, eu sou um artista privilegiado por ter tantos sucessos, ter tantas músicas e tocando na rádio, tantos parceiros bacanas como eu tenho, Antônio Cícero, o Ronaldo. Me sinto privilegiado em relação a isso. E sua mãe hoje? Minha mãe tá bem, graças a Deus, está ótima. E olha babando, né? Ela fala, ei, graças ao meu violão. Olha o que eu fiz pelo meu filho. Que bacana. Até hoje, minha mãe e meu pai estão aí hoje, graças a Deus, estão vivos aí. E é sempre muito bom encontrá-los. Eu estou morando em São Paulo há 5 anos, né? Eles moram lá em Niterói e sempre que eu posso vou visitá-los. Muito bacana, Cláudio. Olha, eu acho que você passou muito conteúdo para os meus internautas, para os meus telespectadores. Esse programa, no final das contas, ele acaba sendo distribuído para tudo quanto é canto. E eu acho que tudo que você falou é muito rico, até para orientar algumas pessoas que pensam na carreira artística, como começar e saber que não pode desistir. Né? Você é uma carreira de sucesso, você é uma carreira de luta, e a luta foi Foi vitoriosa, né? No final das contas você está colhendo os louros hoje. Pode ter demorado, mas de fato você hoje tem o reconhecimento que você merece. Eu quero te presentear com o meu livro
Uma lembrancinha eu quero que você leva lá do ateliê pra Carol. Opa, muito obrigado. E esse livro da Coroa ao Cajado, todo mundo já sabe, o Plano B nasceu dessa história, que é uma história de superação também, como tantas outras, como tudo que você também já enfrentou na sua vida, todos aqueles percalços, aquelas dificuldades, aqueles pedregulhos que você teve que escalar, passar por cima para poder continuar. É verdade. E esse programa nasceu disso, e a proposta desse programa, todo mundo sabe, é ajudar as outras pessoas a pensar um pouquinho diferente a respeito da vida que eles estão levando. Certo. Tá bom? Esse livro é seu, Valeu, espero que você Jaque, goste da muito obrigado. leitura. E foi assim um prazer enorme te receber. Imagina, Um prazer beijo foi todo enorme meu. pra Carol. Parabéns pelo seu programa aí, Muito continua com obrigada. esse grande sucesso. Muito obrigada. Agora eu quero meu CD. Ah, é, você na hora da receita aqui. Já vai lá pro meu carro, Cláudio Zoli. Muito obrigada, Cláudio.